Continuando então, meus queridos irmãos, o nosso estudo sobre a Revista Espírita. Como nós sabemos, a necessidade sempre desse mergulho interior para despertar o desejo de aprender cada vez mais. Kardec, nesse período da Revista Espírita, como nós dissemos, traz grandes e preciosas reflexões. Nesse mês de maio, que nós iremos estudar agora, refletir agora, o mês de maio de 67 foi de grandes reflexões, porque ele inicia a Revista Espírita fazendo uma abordagem a respeito da atmosfera espiritual. O que seria a atmosfera espiritual? A atmosfera espiritual, no ensinamento do nosso codificador, é exatamente os espíritos que estão à nossa volta. Normalmente nós conhecemos como atmosfera aquilo que nos envolve no sentido físico, o ar e tudo mais que está ao nosso redor, é a atmosfera no qual nós estamos inseridos e o nosso planeta, a natureza, está inserida. No entanto, o que é a atmosfera espiritual? Aquela que é invisível aos nossos olhos, aquela que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar, que é intangível, mas que é uma atmosfera também. Só que é uma atmosfera espiritualizada, que nada mais é do que os espíritos que estão à nossa volta. Todos nós temos companhias espirituais. E algo interessante para nós sabermos, meus irmãos, e jamais nos esquecermos, os espíritos, eles não são seres diferentes. Eles não são seres mirabolantes. Eles são pessoas que viveram na Terra. E quando morrem, perdem o corpo de carne, como acontece com cada um de nós, e então em espírito vamos para o mundo espiritual. E somos os espíritos. Então o que nós éramos na Terra, nós seremos no mundo dos espíritos. A diferença é que perdemos o corpo. É como aqui na Terra quando tiramos uma roupa. Continuamos sendo a mesma pessoa, só que sem a roupa, mas o caráter é o mesmo, a moral é a mesma, a inteligência é a mesma, apenas a roupa saiu. A morte é a mesma coisa, perdemos o corpo, mas o espírito continua sendo aquilo que nós somos aqui, sem o corpo físico. Então, ensina Allan Kardec, nós temos uma atmosfera material e temos uma atmosfera espiritual. É essa atmosfera espiritual que nos envolve a todos, que nos observa, essa atmosfera de espíritos. Quando nós, diz Allan Kardec com muita sabedoria, quando pensamos que estamos sozinhos, há uma multidão que nos observa. E que multidão é essa? Senão os espíritos. Nunca ninguém está sozinho. Não há nenhum momento em que nós estamos a sós. Sempre nós temos pessoas ao nosso redor, sejam encarnadas ou sejam desencarnadas, sejam na Terra ou seja no mundo espiritual, mas nunca estamos sozinhos, os espíritos estão ao nosso redor. Portanto, é necessário saber que estamos sempre sendo observados, quando fazemos o bem ou quando fazemos o mal. Quando estamos fazendo alguma coisa que os olhos dos outros não aprovariam, e muitas vezes nós pensamos, que bom que ninguém está vendo, que bom que estou só eu e ninguém viu. Lembremos que alguém viu, Deus viu, e alguns espíritos viram, porque eles estão ao nosso redor. Essa atmosfera nos envolve e ela nos influencia para o bem ou para o mal. Os espíritos bons influenciar-nos-ão para o bem. Os espíritos maus vão nos influenciar para o mal. E nós vamos sintonizar com qual deles? Com quais deles? A opção é nossa. Se fizermos o bem, vamos sintonizar com os bons. Se fizermos o mal, vamos sintonizar com os maus. A nossa mente e o nosso comportamento funcionam como um rádio. Nós sintonizamos e ele então capta a sintonia daquela rádio que nós queremos pegar. O comportamento é a mesma coisa. Se sintonizarmos a nossa conduta no bem, vamos captar os espíritos bons e eles virão ao nosso socorro. Se fizermos a sintonia em um comportamento mau, vicioso,
desequilibrado, egoísta, vamos sintonizar com espíritos dessa natureza e eles virão até nós. Então a atmosfera espiritual é a nossa escolha, mas lembrando sempre que nunca estamos sozinhos, os espíritos estão sempre ao nosso redor. Uma outra reflexão bastante interessante e, aliás, muito importante para a religião de uma forma geral e que é feita nesse mês de maio da Revista Espírita é sobre os milagres. Kardec insere um excelente artigo esclarecendo dúvidas que na época surgiam, um excelente artigo acrescentado de reflexões que outros levaram, mas com as suas reflexões e as suas observações, que eram sempre de uma sabedoria incrível, eram sempre de uma grandeza intelectual incomensurável. Ele analisa a questão dos milagres, meus irmãos, quanta inteligência, quanta sabedoria para falar dos milagres. Que são os milagres? O que nós chamamos de milagre é aquilo que não sabemos explicar. Isso é um milagre. A partir do momento em que temos a explicação, deixa de ser milagre, passa a ser um fenômeno da natureza. Então a questão daquilo que acontece não é ser ou não um milagre, a questão é ter ou não a resposta. No passado não se tinha a resposta, chamava-se de milagre. O Espiritismo deu-nos a resposta para os fenômenos espirituais, então acabaram-se os milagres e todos esses fenômenos agora têm uma explicação. Como, por exemplo, que Jesus caminhou sobre as águas. Como que o nosso Senhor conseguia fazer um paralítico andar. Curava, estendendo a mão. Fenômenos que eram inexplicáveis, porque não havia progresso para tal, eram chamados de milagrosos. No século XIX, com o Espiritismo, apareceram as explicações pelo avanço da ciência, pelo avanço da filosofia, pelo avanço da religião e pela fusão da ciência e da religião, como dissemos, foi possível se encontrar as respostas. Então hoje nós sabemos que não existem milagres, que existem fenômenos que são perfeitamente explicados pelas leis da natureza, e essas explicações permitem-nos entender que não há milagres, são fenômenos naturais. Sendo naturais, eles estão a braços com todos nós e são explicáveis perfeitamente. Como é maravilhoso conhecer, meus irmãos. Como é maravilhoso entender as coisas. E isso só o Espiritismo e o estudo nos fornece. Não vamos dizer que só o Espiritismo nos fornece. Todas as cadeiras científicas, filosóficas e religiosas nos proporcionam grandes esclarecimentos. Apenas enfatizamos a doutrina espírita porque ela nos abre um leque de conhecimento físico e espiritual nunca antes visto na humanidade. Por isso a obrigação que temos de conhecê-lo. Mas a importância de estudar, mergulhar o pensamento para conhecer, para entender, para aprender. Por exemplo, o gênio que algumas pessoas têm. Muitas pessoas se admiram como fulano é um gênio, é um grande conhecedor, como ele conhece tantas coisas, como ele sabe tanto. E as pessoas se perguntam, mas eu queria tanto ser assim. A boa notícia é que todos nós podemos ser assim. Todos nós temos condição, meus irmãos, de desenvolver a nossa inteligência, de nos tornarmos especialistas em determinadas áreas, em conhecer profundamente certas coisas, desde que estudemos, desde que nos esforcemos para tal. Quando olhamos uma pessoa que tem um grande conhecimento em alguma área, é porque ele estudou para isso. Ou também ele traz uma bagagem de outras vidas, de outras reencarnações. Mas isso também não nos exime do dever de aprender, porque se ele traz de outras encarnações, é porque nessas encarnações passadas ele estudou, ele procurou aprender. Então, ele aprendeu no passado ou no presente, mas em algum momento os gênios da humanidade aprenderam aquilo que eles sabem, estudaram, porque Deus não dá nada de graça em termos de conhecimento. Deus não escolhe seus filhos e diz para eles, esses daqui eu vou dar muito conhecimento. Esses outros não vou dar nada, vão permanecer na ignorância. Seria um Deus injusto. Ele não faz isso. Deus é justo
é bom e age de forma igualitária com todos os seus filhos e dá a todos oportunidades de crescer. E nos trata sempre por igual, nunca nos esqueçamos disso. O conhecimento depende de nós. O mesmo acontece com as provas, com o sofrimento, com a dor que bate à nossa porta, as provações terrestres. Aquilo que bate à nossa porta, Kardec analisa de forma tão brilhante, nesse mês de maio de 67 da Revista Espírita, nessa continuidade que estamos fazendo dessa revista, ele analisa as provas terrestres, quanta sabedoria. Porque as provas, os obstáculos, as dores, as lutas, os empecilhos, seria tudo tão mais fácil se nós pudéssemos realizar as coisas de forma mais simples. Quero ajudar alguém, que eu não recebesse a ingratidão. Quero comprar alguma coisa para fazer isso ou aquilo e tivesse os recursos financeiros na hora. Seria tudo mais fácil. Mas muitas vezes barramos com a falta de recursos, com a ingratidão, com o sofrimento, com os problemas orgânicos, com os problemas do mundo, as traições, as enganações da terra, os acidentes, tudo aquilo que pode nos acontecer, e pensamos a vida poderia ser mais fácil se não houvesse essas provas. Qual a razão dessas provações? E o esclarecimento que se nos traz tão brilhante. As provações são para que nós venhamos a aprender e a crescer. Nós não cresceríamos se não fossem as provas, meus irmãos. Pode parecer estranho, pode parecer até paradoxal, diante da grandeza da providência divina, mas é a verdade. As provas nos ensinam a crescer. O que faz, por exemplo, o desenvolvimento da medicina? São as doenças. As doenças existem e os médicos pesquisam a cura e a medicina vai progredindo. O que faz o progresso da tecnologia? É a dificuldade das pessoas em se comunicar. Dificuldade de se comunicar. Como eu vou falar com uma pessoa que está em outro país? E com o passar do tempo, essa necessidade, essa prova dessa dificuldade de se comunicar com uma pessoa que está em outro país, fez com que os cientistas fossem aprimorando os meios de comunicação. Hoje nós podemos nos comunicar em qualquer parte do mundo com uma velocidade incrível, graças aos recursos da tecnologia, mas só foram possíveis devido à dificuldade da comunicação que gerou o progresso, como a dificuldade orgânica gerou o progresso da doença, como a dificuldade da locomoção gerou a tecnologia dos meios de locomoção, os automóveis, os aviões e tudo mais. As dificuldades vão fomentar o progresso. Vimos como Deus é sábio. Kardec então analisa as provas terrestres, que tem esse intuito de nos fazer crescer, nos fazer progredir. Claro que tem também um lado incômodo de dor. É verdade, sofremos muitas vezes, passamos por momentos de tristeza, acontece com todos nós. Mas acima de tudo vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus pelas nossas dificuldades, pelos empecilhos, pelas lutas, pelas dificuldades. Vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Ele. Porque quando louvamos a Deus, agradecemos em oração, nós abrimos a mente para as respostas que precisamos. E essas respostas que se nos vêm, vão nos fazer ter mais força, mais coragem e encontrar o caminho certo a seguir. Então as provas têm esse lado maravilhoso de nos fazer crescer, de estimular o desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento da moralidade, prosseguindo sempre na nossa evolução, que é tão preciosa, tão bela e tão longínqua. Grandiosos ensinamentos, não é mesmo? Nós vamos continuar com eles. Permaneça conosco, porque aqui na TV Nova Luz é sempre momento de paz, de aprendizado, de amizade e de união, porque você está aqui conosco e juntos todos estamos com Jesus. Muita paz e até breve.